Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no Palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 3 convidados super especiais e eu sei que vocês já os conhecem muito bem aí em casa. Vou passar a palavra para vos mandarem os habituais cumprimentos. Vou começar aqui pela Alzira. Alzira. Olá, eu hoje estou aqui no meio de homens, para variar um bocadinho. Olá aqui os meus colegas todos, boa tarde aqui à Tânia, ao Paulo. Queria felicitar ali o outro colega, Paulo também, bem-vindo aqui ao grupo destes marmães. Eu queria também felicitar lá para casa, um beijinho para todos que nos assistem, aqui é a equipa que trabalha connosco e hoje os meus beijinhos especiais vão para pessoas que cuidam de nós de vez em quando, principalmente nós de mulheres que vamos muito tratar da nossa beleza. Eu hoje queria mandar um beijinho muito grande para a minha pedicure, a Soraya Rosário, e também para a minha manicure, a Silvia Cunha. Um grande beijinho para vocês, grandes profissionais, talentosas. Muito obrigada pelo vosso trabalho e por me aturarem. Hoje deram-me um tratamento assim muito especial. Tive direito ali um mini almoço com elas e foi assim uma galhofa, foi muito divertido. Também estive na presença aqui da esposa aqui do colega Paula, a Adriana. Um beijinho para ela, que ela disse logo, não te esqueças de mim. Claro que não. Ela foi muito simpática, fez-nos rir. É uma animação com ela. Um beijinho para ti também, muito grande. Tudo bom para vocês. E também um beijinho para a Sandra Barcelos, que é a cabeleireira, não foi hoje, mas já fez o corte. Mandar um beijinho para ela e para a minha irmã, que também às vezes me trata da beleza assim, pinta-me o cabelo. Portanto, um beijinho para a Isabel também, para todas. Muito bem. Paulo. Olha, um olá lá para casa, um abraço e aqui um bem-aja ao Paulo, que eu não te vou aqui puxar muito por ti, mas gosto das tuas opiniões e da tua maneira de ver e de interpretar ali os contos que a Tânia sempre nos dá. Olha, e seja bem-vindo. Ok, obrigado, e também cumprimento aqui o painel que está comigo e dizer-me que me sinto das janelas do conto, em qualquer janela que eu possa abrir com toda a gente, cumprimentar as pessoas que estão lá em casa e agradecer por estarem daquele lado, por nos permitirem continuar este trabalho, e obrigado a ti também. Obrigada. Pai, vamos então aqui abrir a nossa primeira janela. Declinei mais um convite para ir jantar fora com os meus amigos. Disse-lhes que tenho um trabalho para concluir, que a semana foi cheia de afazeres e que o tempo me fugiu das mãos. Eles sabem que trabalho muito, que tenho uma profissão exigente. Também sabem que aprecio e admiro muito a companhia deles. Sabem tudo isso, mas estão longe de saber tudo sobre mim. Mantenho a possível normalidade, contudo tenho saído muito pouco. Os meus amigos saem para ir beber um copo e eu fico em casa. Saem para ir ao cinema e ao teatro e eu fico em casa. Saem, convidam-me, insistem que eu vá e eu recuso. Declino sempre com a mesma desculpa: trabalho. Já me disseram que valerá muito pouco trabalhar tanto para depois morrer rica. Que ironia! Mas que ironia! Não poderiam estar mais enganados. Entre a subida da prestação da casa e do custo de vida, o meu vencimento nem sempre dá para cobrir todas as despesas básicas e essenciais. Já não tenho poupanças, já me alimento pouco e temo perder a casa. Temo vergonhosamente em pedir ajuda. Temo, sobretudo, que tenham pena de mim. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vamos começar pelo Paulo Freitas. São 2 Paulos, tem que distinguir. PPA. Pois este conto, Tânia, abre-nos muitas possibilidades de interpretação. Não é uma coisa linear. Em primeiro lugar, porque não há qualquer mal em não sair para ir tomar um copo, em não sair para ir ao cinema, em não sair para ir a uma noitada, até porque tu és o teu mundo, tu és a tua casa e tu podes perfeitamente viver feliz, de forma feliz, sem fazeres estes percursos, não é? Por outro lado, levanta a questão da justiça ou da justeza entre o trabalho e o que tu deves receber, porque a verdade é que nem sempre isto está ao mesmo nível, não é? Tu prestas um serviço e devias ser humanamente
bem pago e nem sempre isso acontece. Neste caso concreto, a falta de dinheiro acaba por tornar coisas simples em dilemas grandes. E escolher entre pagar a renda e sair para ir jantar com um grupo de amigos, quando se chega a este extremo, a esta precariedade, não é? Transporta-nos para outro patamar, que é o patamar da vergonha. Eu tenho vergonha, como no texto ela diz no fim, que saibam da minha situação, do meu contexto social, financeiro e social, porque na verdade quem gosta de se sentir inferior, e a verdade é que para podermos trilhar os caminhos que são projetados na atualidade, e sempre, mas para projetarmos uma vida confortável e socialmente feliz, tu tens que consumir, tens que entrar neste caminho que agora as redes sociais erguem muito, que é hastear a bandeira do conforto. Eu tenho isto, eu viajo para este lugar, eu visto isto, eu como isto, eu frequento estes espaços. Quando nós não podemos alcançar esse patamar, entra logo a comparação. E eu comparo-me com estes que conseguem estar nesta roda fausta e eu não consigo. Então, não é tanto não ter o dinheiro, é ser comparada. Não ter dinheiro é também não ser aprazível, é não ser valorizada. Podes tornar-te uma pessoa desinteressante. Isto levanta muitas questões e depois arrasta-te para um patamar de isolamento social, para frustração, para depressão. Ou seja, é uma situação... Eu não gosto muito de falar de dinheiro porque, sinceramente, eu sou aquele tipo de pessoa que vive com pouco e que acabo por encontrar... Há coisas que o dinheiro não paga. Por exemplo, vou aproveitar para enviar lá para casa a todas as pessoas que vão dedicando... O Paulo estava há bocadinho a dizer, olha, esta pessoa ligou-me, esta mandou-me mensagem, esta elogiou isto. Não há dinheiro que compre isto. Não é? Não há dinheiro que pague esta gentileza que nutrimos uns pelos outros, de nos elogiarmos, de nos aprimorarmos no que é de mais essencial, que é sermos humanos. E quando se é humano, tu és solidário com o outro, tu geras empatia. Não é? Então, obrigado por gostarem de assistir às Janelas do Conto e por permitirem que isto continue a fazer sentido. Porque o alcance de quem nos vê, nós nem temos noção. Porque, na verdade, há muita gente que assiste que nós nem vamos saber nunca que assistiram. E isso também é gratificante. Então, há muitas coisas que o dinheiro não compra. Mas o dinheiro é importante, porque resolve situações. Aliás, então, ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, este conto surge hoje porque o Paulo foi abordado por uma pessoa que gosta de assistir às Janelas de Conto e falou que era uma temática que gostava de ver abordada aqui nas Janelas de Conto. Isso para dizer que... Porque via constantemente à sua volta filhos e netos e via constantemente à sua volta esta falta do dinheiro. Portanto, e ela quando me falou em falta do dinheiro, e eu comecei de mais casos também, casos perto de mim, em que sou testemunha. Portanto, são situações de alturas que o Paulo diz muito bem, não precisa de dinheiro para a gente viver e para a gente rir, mas é no caso de faltar €1 para tu de manhã e beber um café, por exemplo. Sim, mas ninguém vive sem dinheiro. E depois é uma coisa que mexe muito com... Se tu te levantas de manhã e tu sabes que vais enfrentar um dia de trabalho de 8 horas e que tu sabes que vais ao bar mais próximo, vais pedir um fiado porque não tens dinheiro para pagar o almoço, e o senhor dá-te porque até tu és uma boa pessoa, e tu não tens €1 para beber um café num sítio qualquer, e tu sabes que te vais levantar às 8 horas para produzires, para trabalhares, estás a perder 8 horas, porque o tempo vale mais que o dinheiro, estás a perder 8 horas e tu estás ali a tentar ganhar o dinheiro e ainda tens €1 para beberes um café, ainda tens €2 para chegares a casa e beberes outro café ou em conversa com amigos, ou não tens, abrires o teu frigorífico e ainda tens aquilo que tu querias, sei lá, uma água, um iogurte, uma coisa qualquer, e ainda tens. Acho que isso é uma coisa que a senhora falou-me foi neste sentido. E por isso, eu quando escrevi o conto, a minha preocupação foi mesmo essa, foi mostrar essa tipologia de pobreza financeira ou de carência financeira que está associada às pessoas que trabalham. Há pessoas que trabalham e que mesmo assim e depois já é outra coisa, então desculpa. Não, a gente está a dialogar. Que tu abres o teu guarda-roupa e tu vês uma camisa que custou €100, tu vês um fato que custou 500 e tu pões-te a pensar como é que eu tinha e agora não tenho. Isto faz um mal
faz mal, isto faz muito mal, o nosso psicológico, a nossa maneira de enfrentar o mundo não é igual. A tua maneira mesmo de tu trabalhares, de enfrentares o teu dia de trabalho, não é igual. Tu não produzes o suficiente porque tu vês o teu amigo e tu dizes como é que ele consegue viver e eu não consigo viver. E isto é Mas o problema é que tu às vezes aparentas para o outro, mesmo que o teu amigo aparenta, que tu estás a conseguir viver. Isso é o que o Paulo estava a dizer muito bem, as redes sociais são... Nós tentamos nos igualar, não é? Mas está errado. Porque cada um tem que viver consoante as suas possibilidades. Porque eu, por exemplo, recebo 100, gasto 200, obviamente que eu nunca vou conseguir erguer-me. Mas uma coisa é, tu até podes receber um salário generoso. Uma coisa é teres um salário ao final do mês. Outra coisa é tens um salário, mas tens ativos, tens possibilidades de garantir por exemplo, tens aquele valor, mas aquele valor gasta-se. Todo o teu ordenado é gasto nas tuas prestações da luz, da água, da casa, do carro, porque hoje em dia nós vivemos algemados a isto. Ninguém tem, ou pouca gente tem, da maior fatia que nós conhecemos, liquidez financeira para poder não recorrer a créditos. E então a verdade é que tu vives algemado a isto, mas tu tens o teu ordenado e sabes que aquele ordenado está todo gasto. Ele nem chegou, já está todo vendido. E tu tinhas que ter outra forma, não é? Tinhas que ter ativos que te garantissem. Mas como é que tu consegues, na atualidade, criar almofadas financeiras? Criar o tal mielheiro que nós tínhamos de partir o porquinho e vamos agora em frente com... Não tens, porque tudo está muito inflacionado, tudo está muito caro. E depois nós vivemos neste E depois mundo... tu tens outra coisa, porque é assim... eu li algures num sítio qualquer que alguém escreveu que a pobreza tem medo do trabalho. Isto é falso. Isto é uma falácia. Portanto, é uma falácia. Poderá haver uma percentagem. É isso mesmo, mas isso é uma falácia porque tu podes ter dois trabalhos. E chegares ao fim do mês e não conseguires, porque houve inflação no país, ou porque a taxa de juros subiu subitamente e tu não consegues pagar mais 200 ou 300 euros. As rendas das casas, vais renovar o contrato, pagavas 100 agora vais pagar 300 e tu não consegues dominar esse tipo de coisas e por isso nós vivemos... Eu faço uma pergunta lá para casa, quem é que nunca passou ou não conhece alguém que está a passar essa dificuldade, que é não ter dinheiro, trabalhar e não conseguir ter dinheiro. Eu faço a pergunta... Para o básico. E essa história de sair de casa, eu vou sair de casa, e isto depois foi como o Paulo disse bem, é a vergonha, é o sentir-se inferior, nós não queremos dizer... Porque nós julgamos, a verdade é que a comunidade, a sociedade depois está constantemente a fazer juízos de valor. Nem mais nem menos, é a amiga que diz, mas como é que ela trabalha todo o dia, como é que ela não consegue? E depois já há aquele tipo de pessoa que diz, não, tu não sais porque vais morrer rica. Sabe, há muito esta conversa, tu não sais de casa, nunca sais de casa, vais morrer rica, vão morrer rica, mas como é que vão morrer rica que eu não tenho? E é aquele tipo de coisa que envergonha, que chateia e que... Vou dar um exemplo muito prático que se passa comigo. Eu não tenho tido sorte com as viaturas que compro. Nem com carros, nem com mulheres. Estou a brincar, a parte das mulheres. Não tenho tido sorte com as viaturas. E por acaso, um janeleiro que cá vem, que é o Josué, ele disse, Paulo, tu tens tido mesmo azar, mas eu, como teu amigo, vou-te dar uma luz, vou-te dar uma ajuda. Ele tem sido um anjo da guarda, ou seja, ele desativou o meu fio de partículas, que eu nem sequer sabia que era possível desativar, achei que era obrigatório ter. Ele diz que nos Açores não é, porque já tive uma viatura que entupiu tudo, porque não consegues ter margens de quilómetros para poder fazer a regeneração, e então o que acontece é que ele entupiu. Olha, é uma boa mensagem lá para casa. E eu perdi imenso valor. O carro na altura era um carro de segunda mão, mas estava cotado ainda no mercado 6.000 e deram 1.000. E depois o meu mecânico deu 2.000 porque disse que o recuperava e punha, mas veio o dinheiro, depois isto começa a subir na prestação. E entretanto este carro que eu tinha, que tenho atualmente, começou outra vez ali a reduzir um bocadinho, e senti que eu estava a atingir níveis de velocidade mais baixos, e então falei com ele. E, por exemplo, o Josué, ele tinha um negócio. Só que o negócio, o que é que ele fazia? Ele tem um coração de ouro, e já agora, José, publicamente, obrigado por seres a pessoa que és, que nós ainda acreditamos que existem pessoas na humanidade que fazem a diferença e que podem ser anjos uns dos outros. E a verdade é que ele tinha um negócio, e o que é que ele fez? Ia lá à malta e ele dava crédito. E no fim, ele teve que fechar o seu negócio porque a maior parte das pessoas não pagou. E está com processo em tribunal e isso por aí fora. Quer dizer com isso que ele diz, mas eu continuo a fazer o bem, porque eu passei necessidade na minha infância. E como passei, sei valorizar os apertos que as pessoas vivem. E sei que há muita gente que não tem possibilidades. E, por exemplo, outra coisa que ele ainda faz, ele cede-me o seu veículo enquanto o meu fica na oficina. Não é? E aconteceu uma coisa engraçada com isto, que fui à marca do carro para me fazerem uma revisão, que mandaram uma carta a dizer que, efetivamente, o carro tem uma peça que pode estar estragada e que, se estivesse estragada, a marca
substituía sem ter custos para o cliente. Tudo bem, fui. Eu fui naquela que achei mesmo que não ia acontecer. Mas o mais caricato é que, ao ir à marca, a peça não estava estragada, mas não te dão uma fotografia, tu não sabes se estava ou não estava, não te deram um documento. Ou seja, o que é que acontece? Se o carro agora, daqui a um mês, estragar aquela peça e me lixar o motor, eu não tenho como provar que a peça estava estragada. Mas tudo bem, à frente. E o que acontece é que o carro teve que ir à máquina para colocar tudo de raiz. E eu perdi os 300 euros que tinha feito de colocar noutro profissional para me anular na centralina do carro a questão de ele ter um filtro de partículas. Estás a ver? E agora recebo o carro outra vez e tenho que novamente ir pagar o mesmo valor para me colocarem uma coisa que estava lá e que não fizeram nada na viatura. O dinheiro Em consciência, que podia não ter feito isso, mas eu disse, pai, não me sinto bem, o rapaz esteve aqui há um mês e agora vai outra vez. E fez-me um jeito de desconto. E eu também agradeço publicamente, porque na verdade isto é ser humano. Isto é compreender que eu não tenho culpa, ele também não tem, mas ele teve a capacidade de ser mais pobre financeiramente para me tornar mais rico a mim. Mas ao mesmo tempo ele tornou-se mais rico humanamente porque teve esta gentileza com o cliente. E é isto que hoje em dia falta. Nós estamos esmagados pelo poder financeiro. Falta, porque há uns anos atrás havia mais partilha. Mas Havia também mais havia relações de vizinhança de dar, não é? Mas também para as pessoas mais antigas há aquela história que eu vou à casa da vizinha, pedi um nabo para fazer sopa e ela dá-me só um. E fiquei a dever o favor e um nabo não me serviu de nada. Sim. Às vezes acontece isso, que a gente vai pedir um nabo para ela dar uns nabos para fazer uma sopa, ela dá só um e pediu o favor e não me serve de nada. Se calhar ela deu a última dracma que tinha, não é? Sim. Eu vou contar uma história a vocês que a pessoa não me vai levar mal contar isso, também não vão dizer quem é que foi a pessoa. Houve aqui na ilha, o Espírito Santo, as coroas do Espírito Santo vão muito para a casa das pessoas, que as pessoas, e normalmente dá-se sempre uma oferta em dinheiro, põe-se na coroa para a pessoa levar. E houve uma pessoa amiga comigo que pôs 10 euros num prato ali ao lado da coroa, que era para a sopa. E a pessoa disse-me quantas vezes passou ao pé daquela mesa e olhou para aqueles 10 euros e tinha necessidade deles e precisava deles. E não tocou, porque o Espírito Santo é uma coisa que aqui na ilha ainda é uma coisa que as pessoas respeitam muito, e nunca tirou porque tinha dado. Mas passou durante aquela semana vários dias por ali e aqueles 10 euros estavam a fazer uma falta, que era uma coisa, na altura que pôs, nunca pensou que eles iam fazer tanta falta. E é daquele tipo. E é uma pessoa que se levanta de manhã todos os dias, que a esposa para ir trabalhar, tem as suas coisas, mas com muita dificuldade, com filhos a estudar, que ainda é pior. Tem que haver muita miséria encoberta. Porque, na verdade, por exemplo, eu e o meu companheiro, nós não temos ordenados altos, mas também não, são medianos. E não temos filhos. Temos animais que levamos pontualmente ao veterinário, nas vacinas e essas coisas todas, mas não nos sobra assim muito. E tudo o que sobra, nós juntamos para fazer manutenção dos nossos edifícios, da casa onde moramos e do apartamento. O problema às vezes é esse, é porque tu sobra-te pouco. E é isto. De repente, quem tem filhos é óculos, é aparelho dentário, é isto. Como é que se vive? Como é que se vive? E depois temos os imbecis e os loucos a criar mais ruído no mundo, que é as guerras, que isso vem penalizar quem? O pobre. Cada vez o pobre é mais pobre, pois tudo inflaciona e nós somos cada vez mais esmagados. E é esta falta de humanismo e de humanidade que é muita falta de partilha. Um vírus que está a alastrar. E o ser humano está cada vez mais esmagado a isso. Por falar em esmagaar, a gente vai ver a Alzira, exatamente. Eu estou já esmagada por você, já não tem mais nada para Alzira, dizer. não estás cá. Não estou cá. A Alzira agora tem a palavra. Eles já disseram quase tudo. Isto é a dupla dos pés, dos paus. O que eu ia dizer abrange de uma forma geral um bocadinho as partes todas que eu ia dizendo, vai de quase tudo o que o Paulo já foi referente. Ou seja, isto é um conto atual, muito atual, do nosso dia-a-dia, da atualidade. É um conto muito humano. Porque, como ele está a dizer, toda a gente vive praticamente, ou já viveu alguma situação, já passou por um momento de aperto e de precisar de ajuda. Ou conhece alguém que... E não podemos julgar, porque toda a gente já deve ter tido uma vez na vida, pelo menos, não é? E portanto, esta reflexão fez-me pensar um bocadinho como é que a gente às vezes julga as pessoas sem saber a história que aquela pessoa está a travar. Aquela batalha que está a passar. Quantas vezes nós dizemos, estás muito distante, não me apareces, que só queres é trabalhar e não sabe o que é que aquela pessoa... Lá está, ele disse há bocadinho tudo. O que eu estou a querer dizer é,
não sabe porque é que ele está em casa, porque é que ele não quer aparecer, porque é que não vai com um momento social, como ele disse, porque é que não vai a um jantar, não quer dizer que esteja desinteressado do jantar, não quer dizer que... Mas é uma coisa curiosa, porque as pessoas depois habituam-se. Porque a pessoa depois não ir, não vais, eu disse agora. E depois, quando perdes não o vais... relacionamento, perdes as piadas Mas que os amigos têm à volta. E depois deixas de ser convidado. Eu ia dizer isso agora. E depois, muitas Coração que vezes... não a viste, não a lembrado. Não vais aos jantares, não aparece. Pá, não vale a pena convidar a Tânia porque ela nunca vai, não é? Já não vale a pena, porque ela não vai. Mas, Alzira, mas honestamente, ninguém se está importado com o outro verdadeiramente. Nós vivemos num tempo de Paulo, agora Mas mas naquele mês... Tu achas também que eu, por exemplo, num grupo de amigos, que foi sempre... Sais num grupo de amigos, num grupo de pessoas, e achas que de repente se veja alguém que te começa a recusar convites e que começa a ficar em casa, vocês têm coragem de abordar a pessoa e de perguntar, passa-se alguma coisa contigo? Já o fizeram? Passa-se alguma coisa contigo? E achas que a pessoa do lado de lá tem coragem de dizer, está-se a passar isso comigo e eu não consigo... Mas já fizeram. Alzira... Com medo do julgamento, Eu, por regra, tento sempre indagar, tento ir ao encontro quando uma situação é corriqueira, é normal, e de repente passa a típica, passa uma situação que eu não consigo mas nunca monetária. Eu falo em questões monetárias, porque quando é questões de... Sim, se a pessoa me vai dizer ou não, aí é outra questão. Mas eu normalmente tento perguntar, passa-se alguma coisa, está tudo bem contigo, não sei o quê. A pessoa diz se entender que sim. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que tem muitos amigos e tem amigos que são amigos com muito poder financeiro e essa pessoa não tem tanto poder financeiro como os amigos. Então tem vários convites e tem convites mesmo que tem que declinar porque não tem dinheiro suficiente para acompanhar o estilo de vida que eles têm. E ele já foi questionado, mas porquê é que não vais? A gente gosta que tu vais. E ele, eu não tenho dinheiro. Mas a gente paga o almoço. Mas eu assim não quero ir. Não é? Também, depois há essa questão do orgulho. Vai uma vez, mas à segunda já não vai, à terceira já não vai. Também é essa questão, preciso é que vocês compreendam que não vou, porque não é porque não gosto de vocês, posso ir pontualmente, mas não posso acompanhar o vosso ritmo. E a pessoa tem toda a liberdade para isso, não é? E toda a legitimidade de dizer que não. É o seu caráter. Mas depois também é importante que às vezes há uma pressão muito grande do outro, mas eu estou a dizer que te pago, porque é que não aceitas, porque é que não sei o quê, mas podes vir, porque... Mas também temos que compreender que há pessoas que não querem. Por isso é que eu fiz a pergunta. E podemos continuar amigos. Porque se tu disseres, passas alguma coisa contigo e se me realmente passar, se eu tiver a minha mãe doente, se eu tiver a minha esposa doente, se eu tiver uma tia doente, que estou a tomar conta e digo, olha, eu tenho familiares doentes, eu agora não posso. Mas em questões financeiras, portanto, se tu não trabalhares, se tivesse, pronto, não tens trabalho, o teu marido, o teu companheiro, seja lá quem for, também não tiver trabalho, vocês estão numa situação difícil, tu vais dizer, isso é que tu enfrentas, a gente está numa situação que não temos trabalho. Agora, se tu trabalhas e levantas-te de manhã, todos os dias para ires trabalhar, eu acho que também não dizia. Eu acho que também não enfrentava quer dizer, não dizia, olha, não consigo, porque há sempre julgamento, mas porque é que tu fizeste aquele empréstimo ali, porque é que tu compraste aquele carro daquele valor. Mas então porque é que andas com esses sapatos, ou porque é que compraste aquela mala, ou porque é que não sei o quê. Porque é que não fizeste uma casa mais pequenina, mas isto são mesmo os nossos amigos. Sim, más escolhas. Ninguém é livre de as fazer, infortúnios também ninguém está livre de acontecer, ou seja, há pessoas que têm mais capacidade ou têm até mais sorte na vida de coisas inesperadas acontecem. Mas realmente este pendor aqui da comparação existe muito. Eu gosto de ver alguns reality shows que eu gosto de ver e estava a acompanhar um reality show em que uma mulher tinha sido convidada por outras mulheres com classes sociais superiores para fazer uma viagem e ela não tinha muito dinheiro, mas ela investiu numa mala cara. Porquê? Porque não queria ficar muito desfasada do grupo onde ela ia. Então, queimou-se, lixou-se. Portanto gastou muito, depois fez-se ela a chorar, a dizer, mãe, fui gastar o dinheiro numa mala já não tem dinheiro para a viagem muito cara, porque eu não queria também me sentir desfasada do grupo, não queria ficar fora daquilo que era o grupo. E portanto isto também acontece, essa pressão social acontece. Mesmo que não seja de forma consciente, por exemplo, tu podes ter o teu outfit sempre impecável, com roupas de marca, e eu estar ao lado e não ter nenhuma roupa de marca e também estar super confortável nisso. Mas depois varia de pessoa para pessoa, porque há a pessoa que está bem vestida com tudo dos pés à cabeça de marca, que inflige no outro
uma espécie de rebaixar o outro porque ele não está vestido à altura. Como também, não é? Como existem pessoas que estão vestidas com roupas que não é de marca e elas próprias se sentem inferiores. Isto é muito variável. É muito variável. Agora, isto é uma coisa que eu falo muitas vezes aqui, que é da gente aprender a gostar da gente. Sim. E depois isso fica tudo resolvido. Mas eu ia há bocadinho dizer uma coisa, desculpa, Alzira, tu falaste pouco. Eu ia dizer uma coisa que me esqueceu. Porque isso essa pobreza envergonhada que nós todos, é uma pobreza que não faz parte dos inquéritos, nem de nada de quem governa. Percebes? Porque eu vou dar aqui uma coisa. Os Açores é a segunda região mais pobre do país, mas só é pobreza contada. Aquela pobreza que se vê no apoio que se dá. Com a contada somos a segunda zona mais pobre? Mais pobre do país. Só a contada. É contada. Só e esta, assumida, digamos assim. Não, é aquela que sim, tem a ver com os rendimentos. Portanto, isso é contado, se eu não estou aqui errado, por o apoio às qualquer coisa energética. Que é o que se sabe dos apoios é a segunda mais pobre. Mas o que eu quero dizer já é bastante preocupante. Muito preocupante. Se contada já é a segunda no ranking. Exatamente. Hoje sai uma notícia que o Banco Alimentar em Ponta Delgada precisa mais 20 toneladas de não sei o quê por como é que se diz, por mês, ou mais 20 toneladas de alimentos para distribuir, porque está a aparecer muitas pessoas da classe média. Porque isto é muito engraçado, porque se tu trabalhas, tu tens... O que acontece é, tu trabalhas, estás a passar por uma dificuldade financeira, mas como tu trabalhas, logo não tens direito a apoio. Sim. Tu ficas mais excluído. Ou também se estiveres a receber apoio, depois também não podes prestar nenhum outro tipo de serviço, não compromete o que tu recebes. É isso mesmo, não é? isso E então mesmo, a pessoa vive com aquelas migalhas. Não é? Tu não podes ser empresa, recebes aquilo como apoio, mas poderias ter outra para poderes realmente, não é? Vives assim, mas isto não chega às tuas necessidades. Mas não podes ir a este patamar porque logo tens que devolver esse. Isso é que eu ia dizer, porque tu, por exemplo, recebes 200 agora durante 6 meses, aparece-te um trabalhinho que vais ganhar 500, tu não podes aceitar porque perdes aqueles 200 passados aqueles outros meses. É que ele está a dizer, é verdade. Mas depois tens essa malta toda aí a receber rios de dinheiro. Eu também, Paulo, digo-te uma coisa. Isto era uma... Estamos nisto, estamos nesta pirâmide que nunca mais viram uma bola espelhando o mundo, porque o mundo é redondo. Isto é um sinal que nós temos todos viver redondamente. Nós vivemos numa terra tanto pequenina, os Açores são ilhas tanto pequeninas, onde há trabalho, o trabalho está quase a zero. O desemprego está quase a zero. Nós podíamos e devíamos viver melhor que qualquer uma parte do país. Porque nós temos condições para isso. Esta terra tem condições. Eu não sei o que é que acontece, se as pessoas pagam muito, se pagam pouco, se gastam dinheiro mal gasto, se não gastam. Eu nem quero saber disso. Porque nós, se toda a gente se virasse para as pessoas, vamos governar para as pessoas. Vocês que acreditam que nós vivíamos como ninguém vive. Pois. E outra coisa também, que eu acho que nas nossas idades, a gente já pensa muito, que é chegar à idade que nós estamos agora, não é? E pensarmos, e o que é que eu tenho? O que é que eu tenho, não é? O que é que eu tenho? Pergunta um reformado. Depois já ter trabalhado nós ainda vivemos com o fantasma, com a sombra de podermos chegar à nossa idade de reforma e não ter reforma. Não consegues fazer investimento nem pé de meia porque não te permite, porque a coisa está montada de tal forma. Não sobra. Sim, tu não tens sobras. E é engraçado, também há pouca, nós tivemos, a nossa geração teve pouca literacia financeira. Nenhuma. Nós tivemos pouca, ou nenhuma. Foi pouca, foi nenhuma. Eu comecei a despertar há muito recentemente. Quem foi para a economia, essas questões dos planos de reforma, que nem sequer tem literacia financeira para saber trabalhar numa bolsa, investir em ações. Há pessoas que não têm nem para fazer o IRS, como para trabalhar numa bolsa, nem fazer o IRS, que é uma coisa simples que toda a gente devia fazer. Como é que a gente está Portanto, é muito importante desde muito cedo se trabalhar a literacia financeira, desde muito cedo, porque isso é que nos vai permitir, mesmo que infelizmente, e acho lá que a gente consiga começar a receber mais, que é outra questão que a gente tem visto, a gente fala aqui da classe média, claramente a classe média que está mais esmagada, e o que tem dito é que o salário mínimo nacional está cada vez mais próximo do vencimento médio. Ou seja, a gente está a falar em distância de 100, 200 euros entre aquilo que é o trabalho aquilo que é o salário mínimo nacional e aquilo que já é o trabalho de um técnico ou de uma pessoa que tem um trabalho mais especializado. Em relação ao nosso conto.
valoriza-se muito a pobreza que aparece, a pobreza extrema, e há outra pobreza que está escondida, que não se consegue, e depois o ordenado mínimo é que é para o pobre. E depois tem aquelas questões que eu ouço colegas às vezes falarem, nós estamos neste patamar de IRS, não é? Logo não temos, os nossos filhos não têm direito a nada. Por exemplo, e também recordo, os meus pais, nós tínhamos carro, tínhamos casa, o meu pai tinha lavoura, trabalhava fora, nunca tivemos uma caneta, nunca tivemos uma refeição, porque atingiam este escalão, este patamar, não é? E isto ainda se processa. Ou seja, uma pessoa que... Eu lembro da minha filha chegar a casa e perguntou-me. Sim. Está 50 euros acima de... Já... 50 euros, exatamente. Não, e às vezes nem é 50, às vezes é pouca coisa, é um escalão. 50 para não dizer 20, nem 10. Muitas vezes a minha filha chegava a uma casa e perguntavam porque é que eu não vou almoçar mais as minhas colegas ali no liceu, na escola. E eu digo, é porque não vais almoçar lá, podes ir almoçar, mas tens que comprar porque elas têm direito, porque têm isso, tu não tens. O povo diz bem, quem tira e não mete, minha não cresce. E é um bocado assim, ou seja, não vamos ter ilusões. Também dizemos que quem tem dinheiro faz dinheiro, e é verdade. E é verdade. E outra coisa também muito importante, o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito, não é? Completamente. O dinheiro constrói mas felicidade. Mas ajuda a encontrá-la nos melhores lugares, sim, não vamos ter ilusões já, o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro até pode ser um problema, mas o dinheiro até saúde. Sim, claro que sim. E nem toda a pobreza a gente se vê, nem toda a pobreza se vê, e há quem esconda, por exemplo, a carteira vazia atrás de um sorriso cheio de dignidade. O sorriso às vezes esconde-te a carteira vazia. Um sorriso vale mais que 50 euros que o Paulo estava a falar. Sim, completamente. E, por exemplo, nós vemos... tu vês no cuidado. Uma vez li uma frase que dizia que não existem mulheres feias, existe pobreza. Porque quando tu tens dinheiro, tu consegues restaurar, tu consegues fazer implantes dentários e tudo. Ou seja, há muitas pessoas que nem aí conseguem chegar. Têm as janelas do conto na boca abertas, que o sorriso, os dentes, é realmente quase a alma da pessoa, não é? Mas porque não conseguem. E porque depois têm filhos. E aliás, muito... e se a gente pegar agora nessa questão da saúde dentária, a verdade é que é muito difícil no nosso sistema de saúde está a melhorar. Mas mesmo assim no público é muito difícil conseguir. Sim, no público é impossível. No público é impossível. Mas está a melhorar. Mas nesse aspecto, a saúde. Nós vamos concluir aqui o nosso primeiro conto e voltamos já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Ainda antes do despertador tocar, telefonaste-me. Eu ainda fazia sentir na voz o recente acordar. Querias falar-me de mim. Querias dizer que me sonhaste. Imaginaste-nos a passear pela natureza. Relataste os sorrisos que trocamos, as conversas que tivemos, os beijos que partilhamos. Estavas eufórico, estavas deliciado com as sensações reais que o sonho te tinha proporcionado. Antecipavas materializar esse sonho. Apareceste-me neste dia no trabalho. Convidaste-me para almoçar. Mais uma vez, relataste-me incessantemente o teu sonho. Enfatizaste como eu estava feliz ao teu lado e como tu és capaz de me fazer feliz. No almoço, mostraste-me um mapa com locais assinalados, fotografias de um hotel e dissertaste sobre todas as atividades que poderíamos fazer juntos. Eu fiquei petrificada quando me entregaste a passagem de avião. Retruquei gélida, monocórdica. Eu não vou. Muito bem. Este é o nosso conto. Alzira. Olha, aqui temos mais uma mensagem humana. E, por exemplo, é as expectativas... eu interpreto que é as expectativas que criamos uns dos outros quando a gente quando confundimos imaginação com realidade. Que é a imaginação da cabeça de um e não está a ver a realidade que é do outro. É a importância que cada um dá ao criar a importância que cada um dá ao criar a história sozinho. Portanto, ele criou uma história sozinho, não estava na cabeça dela, nem passava lá longe, ela não o via da mesma maneira. E isso faz-me pensar quantas vezes nós
criamos uma história na nossa cabeça e não pergunta se quer outra pessoa, se é aquilo que a pessoa se está a viver a mesma história do que ela. Porque é mais fácil perguntar do que imaginarmos. Também é bom imaginarmos, idealizarmos, sonharmos, fazermos planos, mas é quando estão os dois na mesma sintonia. E nesse caso, nós estávamos os dois na mesma sintonia. Eu também, às vezes, também já fui querer, sou muito imaginativa nos meus sonhos, porque eu costumo dizer, eu não sei onde é que vou buscar tanto. Não sei mesmo, sinceramente. Eu às vezes acordo e digo, onde é que eu fui buscar tanto essa cabecinha? Quando é para pensar, se fez acordado e que vais pensar, não vais buscar tanto. Mas a dormir, ui, vai longe. E também já estive na realidade também a imaginar-me. Mas não é dormir acordada, não é? Acordada, mas no meu mundo sozinha. Eu nunca disse àquela pessoa, nunca fui dizer nada disso a essa pessoa. Neste caso, ele declara-se mesmo a ela, ele dá mesmo as evidências de que quer partilhar aquilo com ela e que já evidenciou os luares e ela recusou. E não tem mal nenhum, porque a pessoa que diz que não é a pessoa que é culpada, a que diz que não. A que diz, a culpada é a outra que nem se apercebeu se ela ia estar ou não na mesma história. Portanto, nós não temos que culpar quem diz que não, porque ela não é obrigada a viver uma história como ele, não é a mesma. As expectativas que ele criou não são as dela. Exatamente. E é como mais me costuma dizer, temos pena, não é? É verdade. Eu acho que sim. E pronto, eu escrevi aqui uma frase que é: nem sempre a maior desilusão vem do que os outros nos fizeram. Muitas vezes vem daquilo que nós próprios imaginamos. Por isso é que a gente diz que para não termos expectativas muito altas, para o efeito de contraste não ser muito grande, não é? Porque criar expectativas é humano, impô-las aos outros também é justo. Só que no amor verdadeiro nasce da fantasia, e pôr as nasce da nossas liberdade. expectativas aos outros é... Só que o amor verdadeiro tem que perigoso, nascer, não é só de fantasia, tem que nascer também da verdade, do respeito, essas coisas. Não é só da fantasia que vai na cabeça. Mas pronto, se perguntasse, era melhor do que imaginar-se sozinho. Muito bem. Mas não há nada que não temos feito também. Paulo Salles. Olha, isto é um tema muito rico, porque nós somos enganados constantemente com expectativas. Somos pelos políticos, somos pelos médicos, somos pelos nossos amigos, somos por toda a gente. Podes falar, Paulo. Somos enganados e se não somos enganados, caímos nas ilusões, nas expectativas que eles criam. Mas é um tema muito rico porque dá para a gente andar por muito lado. E eu acho que a expectativa é o ponto mais próximo da desilusão. E da ansiedade. E da ansiedade. Eu acho que é a coisa que fica mais próxima ali, tu crias uma expectativa, ficas muito próxima da desilusão, porque não... E também, como o texto fala, e que eu também já o fiz, que é criar expectativas de alguma coisa a alguém, é construir um castelo e depois dizer à pessoa, e a pessoa não quer entrar para aquela porta, porque não faz sentido. Portanto, ali no texto, se calhar a pessoa tinha falado de outra maneira, tinha perguntado, mas isso é normal, porque nós criamos... Eu a que criei a expectativa, e então ser daqueles casais que tem que se sente mais quase, muitas vezes na obrigação de fazer as coisas, a que cria expectativas maiores, não é? E o outro tem que ir atrás, e nem sempre é assim. Mas isso é uma expectativa que nós criamos. Os políticos criam a expectativa de um mundo melhor, e nós caímos na desilusão. Que não. Os nossos amigos, quantas vezes fomos convidados... Nós caímos na desilusão porque eles projetam realmente nas campanhas um mundo ideal, só que depois ideal. na verdade não acontece. E nós ficamos na frustração, na desilusão de mais um que nos levou... Mais um que criou expectativas e nós não... O erro não está em nós, está em quem projeta uma coisa que não executa. E tu não queres entrar para aquela porta e muitas vezes tu acreditas que olha, é por aqui, mas depois quando chegas ali a meio dizes isto não é isso, criam aqui uma expectativas. Agora é que vai ser, pá, desta vez é que vai correr bem. Mas isto seja acontece nos partidos, seja o que for. Nos nossos amigos, quantas vezes quantas vezes já nos disseram vamos jantar àquele restaurante porque ele faz ali uma carne assada com as batatas que ninguém faz melhor do que isso. E o cozinheiro naquele dia não estava nas suas melhores E tu chegas lá, sentas, tu criaste
aquela expectativa que vais beber o melhor vinho de todos os tempos ao preço mais acessível e de repente tu dizes assim, olha... Ou efetivamente para aquela pessoa estava a esse nível, mas o teu paladar não podes criar, não detectou não podes criar uma expectativa para mim. Nós não podemos viver o mundo pelas palavras dos outros nem pela expectativa do outro, não é? Olha, eu vou dizer que, mas tenho que dizer, porque é o que eu sinto, viver sem expectativas é quase anular a condição humana do ser humano, porque nós temos mesmo que viver com expectativas. Mas não é como a Sandra disse há bocadinho, não eleves muita coisa. Mas a expectativa faz-te todos os dias de manhã acordar e achar que vais ter um dia feliz, e a expectativa faz-te lançar sementes à terra para teres grão, a expectativa faz-te sonhar para concretizar, a expectativa faz-te... Sim, agora, o outro não pode ser responsável pelas minhas expectativas, mas ao mesmo tempo, quando nós, por exemplo, nos apaixonamos e nos entregamos a alguém, nós temos a expectativa da cumplicidade, que é uma troca. Quando tu tens amigos, tu tens a expectativa da lealdade. Quando tu trabalhas no mercado de trabalho, tu tens a expectativa de que vais ser devidamente reconhecido e pago por isso, dentro do que é os valores, mas que há uma simbiose, não é? Ou seja, a expectativa é o motor, chamemos assim, é o combustível da vida. E dizer que nós dizer ou assumirmos sem expectativas é como, acho que é um bocadinho uma mentira, será uma ilusão, porque as expectativas é o nosso respirar, é a nossa secreção, estás a ver? Faz parte da vida. Agora, na verdade, eu não posso algemar o outro à minha expectativa. Por exemplo, ela no fim, ela decidiu não entrar nessa aventura com toda a legitimidade, porque na verdade o outro não pode obrigar a, e eu não vou corresponder apenas pelo que o outro quer ou precisa. Para falar essa parte do texto, que é uma parte também interessante, que ela diz que não, mas também agora há uma como é que eu vou dizer, há a rejeição, já não faz parte muito do nosso dicionário do dia-a-dia, já ninguém quer dizer que não, porque tu abres as redes sociais, tu vais ao telefone, são criadas expectativas desde da primeira linha do dia até o fim, tu começas a ler caixas de janelas de comentários, é tudo com expectativas muito elevadas. E depois é que a tua taxa de rejeição, de dizer que não, é muito pouca. É muito pouca. Sim, tu também não queres fazer má figura, também não queres... Isso Olha, vou dar um exemplo muito simples. Eu recebi há já 2 ou 3 abordagens pessoais e via redes sociais para adquirir bilhetes para as marchas, para a ajuda das marchas. E eu comprei a colegas, porque são colegas, não é? Mas depois já recebi virtualmente mais algumas e não comprei. E vou dizer porquê. Eu tenho saído numa marcha e eu não tenho feito campanha para me ajudarem a pagar as minhas coisas, nem a minha marcha tem feito. Mas depois eu fico assim, esta pessoa conhece-me e sabe que eu tenho um coração generoso. Mas depois eu não posso ter esta generosidade constante, porque também me arremassa para um patamar de... Eu não vou dizer que vou ficar pobre, mas na verdade tu tens de fazer... Vai-te fazer falta. Sim, mas tu tens de fazer a gestão dos teus recursos. E por mais que isso me deixe numa situação que eu não gosto, que é de não corresponder, eu não posso aceder a todos os convites, porque senão, quer dizer, sou eu que tenho que fazer a minha gestão financeira. E então é um bocado assim que é, o outro projeta aquilo em ti, e eu correspondo ou não, mas em primeiro lugar eu tenho que ter a capacidade de dizer não como digo sim. Exatamente. Sim. E a verdade é que muitas vezes nós não dizemos o não por vergonha de julgamento. É isso mesmo. A taxa de rejeição está muito. Certamente que aquela pessoa... O Paulo, claro que compra. Fala que o Paulo compra, houve não é? uma pessoa que mandou insistentemente... Mas o Paulo há bocado estavas aqui a falar numa coisa, Paulo, porque eu estou aqui a pensar naquilo que tu disseste, nós vivemos de expectativas e vivemos. Não, vivemos, sim, é certo. Tens toda a razão, que manda-se a semente à terra, temos a expectativa de colher muito. Isto é uma realidade. Mas há coisas práticas e coisas do nosso dia-a-dia que quem cria a expectativa tem que... E vão dar um exemplo dos jovens. Está-se a criar muitas expectativas para os jovens, mas na realidade é um sonho, porque na realidade não é verdade. Está-se a criar muitas expectativas para essa geração que vem, expectativas de casa, expectativas de trabalho, expectativas de que o ordenado médio vai ser não sei de quanto, e isto não vai acontecer. Pois, mas na verdade, Paulo... Eu acho que nós com responsabilidade devemos dizer aos jovens... Temos a responsabilidade social de moderar essa expectativa. Eles ficaram muito chateados neste país quando alguém disse: vocês querem ganhar dinheiro, vocês que saiam do país.
foi um pouco nesse não criar muitas expectativas aos jovens, porque toda a gente levou mal a isso. Se queres ganhar dinheiro, sai do país, porque lá fora ganhas mais dinheiro. Era a realidade e é a verdade. E foi pôr um travão nas expectativas, porque estás a criar, e é uma desilusão, porque eu sei de casos de pessoas que andaram a estudar, que fizeram formações ótimas, com expectativas muito elevadas, e estavam em casa há 2, 3 anos sem ganhar dinheiro. Percebes? Sem trabalhar. A malta nova não está preparada para e a cabecinha da pessoa estava completamente arrasada com as expectativas que se criou à volta dela. Isso processa a todos os níveis. Por exemplo, tu tens 20 casais que se apaixonaram e tens 20 histórias, e se calhar se fores a ver, tens uma história que continua feliz. Tens uma que está mais ou menos feliz. Tens uma que terminou logo no segundo dia. Ou seja, apesar de fazermos caminhos muito idênticos, tudo diferente. As expectativas são iguais praticamente. Sim, mas depois tudo é diferente. E em relação a isto é igual. Ou seja, eu tive uma vez uma pessoa que me disse uma coisa: se quiseres realizar alguma coisa na tua vida, sonha muito. Porque sonhares pouco, do pouco não nasce nada. Tens que lançar muito, tens que sonhar imenso para conseguires concretizar uma coisa dos muitos sonhos que tu tiveres. E a vida é um bocado assim. A vida não é feita para haver perfeição, infelizmente. Por mais que eu faça a filosofia e a doutrina... Estás a criar expectativas para ti, sim, e a doutrina, não para o outro. Que o mundo devia ser perfeito. Exatamente. Nunca será, porque o mundo é feito deste atrito. Mas às vezes a gente frustra-se por coisas... Por exemplo, eu vou pegar na tua analogia, que é... Se eu, vocês já têm os dois falaram, eu vou plantar sementes na terra e vou ter a expectativa que elas vão germinar e vão me dar alimento, não é? Mas há pessoas que semeiam muito pouco e depois não cuidam e ficam à espera do mesmo plantio que o outro que semeou mais, vou comparar que outro cuidou, vizinho. Pois é, isso que eu estou a dizer, tens que sonhar muito para concretizares pelo menos uma coisa. Que nutriu e depois claramente vai ter E também, muito trabalho. e também, como diz meu pai, tem que se cultivar pela lua, tem que se cultivar no tempo certo. E é tal e qual como estás a dizer. Isso é sabedoria, E às vezes mas há no para trabalho. plantar, mas Às também vezes teve tens a expectativa e nessa sociedade tão Teve que plantar fácil, no tempo certo. exatamente, e nessa Para colher sociedade no tão tempo fácil, certo. tão fácil, a gente quer os resultados Sim. para a hora Imediato. seguinte, Mas para mesmo minutos nesta seguintes, imagem pá. que tu Não tem transmitiste, que há uma pessoa que lança poucas sementes à terra e há um que lança muito. E a que lançou pouco até teve sorte e o pouco que deu Germinou. triplicou. E este que tinha tudo para dar bem e tratou uma muito bem, ventania. veio uma ventania e não tirou um grão. Exatamente. E depois há várias Claro que sim, há mas várias isso é- linhas aqui, várias, como é que se diz? Adversidades, Sim, que podem comprometer o êxito da coisa. Em relação também ao mercado de trabalho e às relações, isso também se presta. Porque, por exemplo, tu tens uma pessoa, tens 7 pessoas que vão a um concurso, não é? Para uma vaga. E tudo difere. Difere a tonalidade da voz com que aquela pessoa responde a quem está a inquirir, difere o conhecimento dessa pessoa, difere a educação. Tudo são ingredientes, tudo são aspectos que podem fazer um ter sorte e o outro não ter. E diz, mas eu tenho até melhor nota do que tu. Eu até tinha um currículo melhor do que o teu. Ou seja, há várias questões que podem fazer a diferença. E isto também revela que não é matemática. A vida não se parece... Sim, mas por isso mesmo é que não devemos criar expectativas para os outros muito elevadas. Estás a falar dos empregos. Sim. Normalmente os jovens não se deve criar expectativas. Isso é uma opinião minha. Quando e vais acho a uma entrevista de emprego, tu sabes que tens um bom currículo e o que está sentado ao teu lado, vocês conhecem-se mais ou menos, sabes mais ou menos o currículo daquela pessoa, tu dizes, estás ali com as expectativas, o meu currículo é melhor que este, e já ganhei o lugar. O Paulo está a dizer, falar bem, quando se faz entrevistas de emprego, às vezes Eu tem-se em conta quem muita fica, coisa. quem Mas fica não é se o deve outro que criar tem o expectativas currículo muito que elevadas disse, para os outros. Os jovens, acho que nós temos que ter um bocadinho de... Não, nós até temos que criar, Paulo, desculpa discordar. Eu acho que nós temos que criar expectativas, porque o mundo faz expectativas. Nós temos a expectativa que o mundo amanhã vai haver paz, que vão parar as guerras. Eu tenho a expectativa que amanhã vai nascer um sol, que vai ser um dia de sol incrível, não é? E depois vem esse teto outra vez de nevoeiro. Mas pronto, a questão é, nós temos que ter expectativas, mas temos que educar. Isto é um processo a nível educativo. Isso é o que eu Nós queria temos dizer, que os educar os jovens para o não, para a frustração, para realmente em 1000, se calhar 2 terão êxito. Ou seja, nós não podemos fazer que a coisa é fácil para todos, que não é. E saber lidar com a frustração, Sim. ou seja, que essa questão estavas a falar. Mas tu agora educas os filhos a não dizer um não. Eu durante algum tempo estava sempre... Nunca. Se não há não, como é que tu vais lidar com a frustração? A guerra da Ucrânia e Rússia já dura há alguns anos, não é? E quando Parece iniciou... que foi ontem, mas já dizemos E quando anos. iniciou eu estava sempre na expectativa. Isto Acaba está depressa, quase a terminar. E agora já nos habituamos. Está quase a terminar. Eu até aprendi, não, Tânia, tu não podes ver, porque criava uma ansiedade, porque eu pensava sempre, está quase, não, isto vai. E depois eu pensei, não,
é o que é. Aceita a realidade. Quando terminar, ótimo, mas não vivas sempre nessa ansiedade Sim. que vai terminar daqui a pouco. Já disse isso aqui, Sim. já não Hoje tenho de entrava saber mais o um que é que país, se ficava mais passa. nervosa. Entrava outro país, ficava... Tenho de saber o que é que se passa, mas já não. Também já... Isto é como, por exemplo, tu vês que há pessoas que praticam ações menos boas, humanamente falando. Tu não és responsável por aquelas ações. O que tiver o teu alcance para alterar isso, se puderes fazer, faz. O que não estiver ao teu alcance, por mais que te custe ir para casa e deitares a cabeça na almofada e vês que o mundo continua podre e que há muita gente que é má, tu tens de te precaver disto, tu tens de te resguardar. É isso. Então é aprender a viver no meio do caos, no meio da tempestade e estar em paz. E tocar para a inteligência Sim, emocional, sim, sim. não é assim? Sim, tem que se ter muito a inteligência emocional e tem que se aprender muito, porque é uma coisa muito, muito importante. Eu acho que Sim, mas isso não te protege de te revoltares, de te... Sim, de te Sim, mas ajuda, magoares, pisares. mas ajuda muito, É. mas ajuda, tu consegues depois, consegues muita coisa, consegues diferenciar muita coisa, consegues aceitar ou não, consegues... E depois há uma linha muito ténue entre eu não quero destruir o sonho do outro, eu não quero destruir o teu sonho, mas também quero que tu muderes a tua expectativa. Isto é muito delicado, não é? Eu acho que a gente também está a fazer aqui um bocadinho de confusão da expectativa sem trabalho, sabes? Porque posso criar umas... Sim, sim. Acho que a gente está aqui a fazer um bocadinho de coisa porque se cria essa expectativa e não se trabalha. Não, tem que se trabalhar. Por isso é que a gente falou da analogia das sementes. Tens de criar expectativas, maiores expectativas do mundo, tens os teus sonhos, mas tens que trabalhar. Senão... A gente estava a falar aqui de jovens, acontece em alguns jovens, sabe-se, não é? E agora está-se a falar da manosfera, está-se a falar de tanta coisa agora, infelizmente, que é um retrocesso grande em termos de civilização, mas... há muitos youtubers, há muitas pessoas a prosperarem financeiramente. Parece que é fácil fazer fortuna, não é? Tem que se trabalhar, mas aquilo dá trabalho. Parece que é fácil fazer fortuna. E é também essa mensagem que passam. Muitos coaches que passam essa mensagem que é só quereres, é só teres vontade, é só ir para a frente, é só experimentar. A verdade é que há um boom de trabalho, de resposta laboral que não existia, que nós não tínhamos isso. Não é? Agora, de repente, tu dás-te conta com imensas profissões emergentes. Mas o quê? Isto também se ganha dinheiro com isto. Ou seja, estamos nisto. E isto facilita muito. Facilita e cria confusão e cria ansiedade nesta fatia de gente que quer aceder facilmente a patamares de fama, a patamares de conforto financeiro para vestir e para frequentar restaurantes, isto e aquilo, de uma forma fácil. Isto não é uma coisa interessante que eu agora vejo muito. Tu vais a uma livraria. Alzira continua sem falar. Estou a gostar do teu vídeo. Eu estou a adorar. Eu estou pasmada nas ideias. Sim, mas os teus olhos a brilhar, mas não pode ver. Agora deixa Eu estava a falar. gostar mesmo do teu vídeo. A gente vai a uma livraria agora e uma coisa que tu vês, há aquela parte que antigamente não havia, tu vais ver, tens lá livros, mas mais do que um. Sim. Estás a ver livros com mensagens a motivar só, ou seja, tu abres, vais e aquilo é tudo uma coisa que eu digo, este livro, antigamente não havia isso, havia, e agora tu... chama de autoajuda. Sim, é autoajuda, é livros de autoajuda, agora é uma coisa que não tem. Mas paradoxalmente, nós nunca tivemos tanta literacia e tanta documentação que versa sobre isto, sobre sermos mais leves, mais práticos, conseguirmos concretizar sonhos e, no entanto, estamos cada vez mais maniatados, porque é impossível vencer tudo isto. É impossível. E meter os jovens a fazer a leitura, para ficarem informados. Meter os jovens a fazer isso. Mas a leitura também é um lugar não grato atualmente, porque ninguém perde tempo com leitura. Ninguém lê sequer as pessoas viagem às redes sociais. Faz intuitivamente pela imagem, por uma palavra e mete um gosto. Nem sequer faz nem olha, e muitas vezes nem olha. Eu já um dia desses estive ali a ver uma coisa, como é que se devia publicar nas redes sociais, e aquilo é uma coisa interessante, não podes publicar muito grande, porque as pessoas não leem, tens de publicar só o essencial da... Não, disseram-me a mim, esquece lá, ninguém te vai ler, porque tu escreves textos sinónimos. Mas eu escrevo em primeiro lugar para mim. Eu também. É um exercício individual. Se alguém quiser ler, seja bem-vindo. Eu não vou restringir a minha ação, não vou rebaixar a minha energia. Exato. Porque vou agradar a uma coisa muito interessante. Eu quando faço um texto a alguém também faço-me como só ler quem quiser. Eu estava a escrever para aquela pessoa. Dia 10 de junho,
agora, no dia 10 de junho, eu comecei a abrir as redes sociais, comecei a ver muita crítica. E eu fiquei assim um bocadinho irritado, que eu sou assim um terceiro desse de gema. Fiquei assim um bocadinho irritado e escrevi um texto muito grande. Mas agora vou contar outra parte que ninguém quer ler. Eu achei uma coisa interessante. É um rapaz, Michael Cunha ou qualquer coisa, eu não sei como é que é o nome do rapaz. É imigrante. Ele então faz do meu texto, faz uma no TikTok, lê. Há uma coisa que entre legendas e ele estás a falar de boné e de óculos. Talvez. Eu vi isso hoje. Viste? Ele estava a ler um texto meu. Mas ele é que está a ler o meu texto. Como se fosse. Como se fosse não diz. Não ok. conheço a pessoa. Não conheço a pessoa. Menos Ele mal, apresentou o texto. Ele disse: eu não conheço a pessoa, mas isso eu achei, isto que é a minha maneira de pensar. E começa, eu achei aquilo engraçado porque ele está a ler uma coisa minha e está a projetar as legendas. Vi isso hoje. Está a projetar as legendas e eu fiquei a olhar para aquilo, mandaram aquilo e eu fiquei a olhar para aquilo e disse: olha, isto é uma coisa interessante, o rapaz está aqui uma coisa. Mas que bonito ele ter assumido que não era dele. Não, assumiu. Porque já aconteceu pessoas pegarem em palavras eu também não me importava e não ia dizer nada à pessoa. Ele fez o destaque do texto. Eu era incapaz de fazer isso, por isso eu não acho de bom tom se fazer isso. Nem eu. Não é? Agora pegarem-se e dizer assim, olha, li isto desta pessoa, não o conheço, mas ecoou em mim ou ressoou em mim. Foi isso mesmo, eu estou a ler e ele leu aquilo. E depois tem as legendas, como estás a dizer, tem as legendas a aparecer por baixo dele, já não sei como é que é. Mas eu achei aquilo engraçado e eu disse, olha, eu escrevi uma coisa que se calhar pensei que ninguém ia ler isso, porque era muito grande. A tua mensagem teve impacto. Mas de repente alguém leu. E agora ainda tem mais impacto porque ele está a fazer flash. Está a fazer flash daquilo. E eu achei aquilo engraçado. Por isso mesmo é que me disseram, escreve pouco, que ninguém... E eu estou como tu, Paulo, e escreve aquilo que me apetecer. Ninguém me vai dizer nada. Escreve aquilo que eu pago os meus impostos, não é? Tudo mais que não é de fazer. E a rede social é minha. Eu acho também que já temos uma maturidade. O que a gente escreve não é na caça do like. Claro. É verdade. A gente já não está na caça do like, não é? Já nós estamos a enviar para o universo. Exatamente. É para mim. Isso faz-me bem, alimenta-me. É verdade. E eu acho que ainda é um direito que tenho, que me assiste, poder exercer o direito de escrever, de pensar, de sentir, de ler. Não é? Porque nós estamos cada vez mais afunilados nisto tudo que é viver em sociedade, que parece que temos que ser uma manada toda para o mesmo sítio. E sinceramente, a maior parte da manada corre para o abismo. As pessoas estão desprovidas de emoções, estão desprovidas das emoções genuínas que o ser humano tem. A gente ainda há pouco estava a falar nisso, que é estamos muito desatentos, não é? Completamente. Muito fora do presente. Olha a expectativa. A moça está sobre, neste caso, 6 braços, não é? 4, 5, 6. 6 braços para ser projetada no Brasil num voo, não é? Para ficar suspensa numa corda. A expectativa dela é usufruir do salto, do voo. E confia nos outros. E os outros projetam a rapariga sem colocar a corda. A expectativa, o erro de não terem colocado a corda está em quem? Estão em todos. Ela própria devia ter certificado que tinha a corda. Eles tinham a responsabilidade de colocar. A audiência toda, Sim. todas as pessoas estavam a assistir, ninguém se apercebeu. E isto, na verdade, é um exemplo de como nós estamos desligados. E havia pessoas a filmar, e mesmo a filmar. Nós só queremos, nós já estamos automaticamente a viver no piloto automático. É isso mesmo. Atrás de estímulos, atrás de emoções, atrás de depressa, da comida feita à pressão, de tudo criado sobre o joelho, e as pessoas deixaram de ter tempo, não se permitem a ter tempo para parar. Não querem ter tempo. Não querem. É engraçado. Ou não conseguem, porque já estão de tal forma automatizadas nisto, que já não se consegue. E isso é interessante porque já não é só a nossa geração, é a outra geração atrás e a outra atrás que já está igual. Porque é uma coisa impressionante. O que isto... E a intolerância que isto traz. Que as pessoas estão completamente intolerantes. Outra coisa também engraçada em relação às expectativas é se a gente vai a um evento e tem uma expectativa alta e se aquilo é só mais ou menos, a gente já sente que o evento não foi tão bom como a gente gostava de ter sido. E se formos com uma expectativa mais moderada ou mais baixa, se superar um bocadinho as nossas expectativas, já saímos de lá muito mais satisfeitos. E recentemente fui a dois eventos que tinha alguma expectativa. Foi um que tinha muita expectativa, isto está a ser muito, muito, muito bom, foi o Ricardo Araújo Pereira, e fui no outro dia ver um documentário sobre o Iron Maiden e conheço zero do Iron Maiden, zero. Portanto, eu ia com zero expectativas. Nenhuma notícia. Nada, nem sequer conheço música, não conheço nada. Conheço o nome. Fui porque o meu namorado tinha muita vontade de ir e eu sou curiosa em relação a documentários. Eu gosto de como é que as coisas surgem, eu gosto disso.
E então, Ricardo Araújo Pereira, muita expectativa. Foi bonzinho. Não é bom. Não Foi é bom, bonzinho. não é bom. Pronto. Não é bom, e eu já sabia que era bom e ainda gastei o dinheiro por não ir. Eu Porque achava uma que ia coisa- ser muito bom. Eu gosto muito dele no Isto é Gozar com quem trabalha. Isso é Eu outra coisa, imaginei isso é este- outra Eu coisa. imaginei Isso este é outra nível de coisa. humor. É outra coisa, E é outra depois não esperava do Ricardo Vocês Araújo sabem que Pereira vão fazer piadas publicidade. sobre sexualidade e pênis e vaginas. Vou e- fazer outra publicidade. Fui no mesmo dia gostei. ver os Fala Quem Sabe e adorei. Pois. Que sabia que aquilo ia ser bom. Em relação ao Iron Maiden, não fui com muita expectativa, porque não podia ter, porque não sabia, nem sequer conhecia. Adorei. Adorei. Mesmo. Sim, o é sempre conceito, melhor toda a ser gente a surpreendido ver. do que E, mas não isto é? tem tudo do a que chegar lá ver. e- Se tivesse sido, se não reconhecesse o Ricardo Araújo Pereira de lado nenhum, teria gostado mais do que Ok, se tivesse claro, sido com a claro que expectativa de que ele ia ser algo mais semelhante àquilo que eu estava à espera com Sim. Mas como Isto já é Gozar com conhecias do quem outro trabalha. registro, Exatamente. não gostaste daquele outro. Exatamente, e por isso também às vezes e é isso que eu tenho que pensar, não é ele que foi mau, eu é que criei uma expectativa que Sim. não correspondeu àquilo que é efetivamente a forma dele E os estar concertos é em palco. igual. Quando sai um concerto, é igual. Eu normalmente, quando esse tipo de coisas, quando eu vou gastar sem dinheiro para ir assistir a qualquer coisa, a minha expectativa é sempre assim mediana, que é para não chegar lá e depois ter uma desilusão muito grande. Já tive muitas. Já saí daqui para ver um concerto, chegar à meia e disse: o que é que eu estou aqui a fazer? Para que é que eu gastei 150 euros? E a passagem, a E eu pensei, estadia. não, mas isso já me aconteceu muito. E já me aconteceu também, por exemplo, andar em Lisboa e entrar para o Coliseu e de repente dizer, está lá e dizer, epá, mas o que é que está a passar aqui? Isto, olhar para a coisa e de repente ser uma coisa fora do normal e de sair de lá e dizer, para ficava aqui mais uma hora, percebes? Mas também já fui de propósito de chegar lá e dizer, o que é que eu estou a fazer aqui? Só que a gente nunca sabe, não é? Né? Não, a gente saber sabe. Só que a gente cria tal expectativa e, portanto, em questão ao Ricardo Araújo Pereira, não vou fazer aqui publicidade, nem contra, nem a favor, Não, nem a sim, desfavor. é só uma opinião e acho que ele é um profissional incrível. O stand-up é completamente diferente do estás... Do stand-up E se calhar é uma sou coisa. eu, e se calhar como eu sou um outro bocadinho registro. leiga em relação ao stand-up, porque confesso que sou um bocadinho leiga em relação ao stand-up, nunca procuraste, porque aquilo também não é difícil, mas nunca aquilo vi é- muito. E por isso, o que Por isso foste enganado, não? conhecia dele era o Gato Fedorento, que eu adoro, conhecia dele Isto é Gozar com quem trabalha, que adoro, e depois Criaste no uma expectativa stand-up- muito alta e não exatamente, porque a respondeu. responsabilidade é minha, não é dele, que ele fez Sim, muito eu fiz o que tinha para fazer. E escutou 3 salas. já. Exatamente. Sim, Escutou como 3 tu salas. próprio estás a dizer, nem tu tens essa cultura de... Não é por isso também... É isto. Na verdade, há uma... Mas também é importante assumir isto. Sim, claro que sim. Do que depois Eu ia dizer dizer foi horrível. Mas não ela sei quem não- está-se a Sim. culpar a si, Sim. que as expectativas Sim, foram sim, dela. sim, sim, Ela claro. está a assumir. Sim, sim, Aham. claro que sim. Porque às vezes Não também assumimos que temos muita expectativa e depois somos capazes de dizer que o profissional é que esteve Sim. mal. Mal, Que... Até porque nós não estamos todos os dias com a mesma energia. Exatamente. Também é verdade, Não é? também E é até verdade. porque nós todos os dias mudamos. Também é verdade, E também é também verdade. porque- E que é mesmo a disposição Sim. para... E também há outra coisa, que é outra frase que eu adoro, que é nós efetivamente não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Aham. E se eu estou a assistir a uma coisa que não me diz nada, porque não tem a ver com as minhas matrizes, com o meu motor, não é? Não vou reagir, não vou gostar. Mas ela, por exemplo, por acaso, foi ao Iron Maiden, não dizia nada, mas Sim. gostou. Adorei, Sim, amei. sim, sim. Amei. Sim, mas Muito bem. esse é o fascínio É da o vida. fascínio da vida, é isso mesmo. Muito bem, nós vamos ter que concluir. Vocês são um disparate, o tempo passou Pronto, super expectativas para o rápido. próximo encontro. Exatamente. Vamos mandar beijinhos lá para casa. Vamos todos. Beijinhos. Tchau, tchau. E até para a semana.